alegria estarmos juntos nessa última mensagem desse final de semana. Eu agradeço muito o carinho, o convite do pastor Patrick, mas também o carinho da igreja em nos receber. Eu não sei se em algum momento o pastor mencionou, mas eu tenho uma ligação bonita com essa cidade, porque há 23 anos eu comportei aqui, eu trabalhava vendendo livros, materiais da igreja para poder pagar a faculdade. E um dos maiores milagres que já aconteceu nesse período de férias aconteceu exatamente aqui em Vitória, aqui no Espírito Santo. Também uma parte do tempo fui para Guarapari. E hoje eu tive uma tarde muito abençoada, porque eu vim só com um amigo vender e não conhecíamos absolutamente ninguém. E uma família de Guarapari nos recebeu com muito carinho, cuidou da gente como filhos, e hoje, 23 anos depois, eu tive a oportunidade de voltar lá para agradecer, e fui rever essas pessoas, essa família querida. Foi uma tarde abençoada, tive muitas alegrias hoje. E eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia no livro de Gênesis, para irmos para a palavra de Deus. Gênesis, nós vamos ler uma história que está em Gênesis capítulo 11, você que está nos acompanhando pela internet, Deus seja louvado por sua decisão de nos acompanhar, de ouvir a palavra de Deus. Espero que a palavra de Deus chegue também de maneira poderosa ao seu coração. Nós vamos ler Gênesis capítulo 11. Ontem nós falamos sobre Abraão, hoje vamos continuar falando sobre Abraão, mas um outro aspecto da vida de Abraão. Gênesis capítulo 11, nós vamos ler a partir do verso 27. Gênesis 11, 27. Se você já estiver com a Bíblia aberta, eu quero convidá-lo agora a fechar os olhos para falarmos com Deus. Vamos orar? Querido e eterno Pai, muito obrigado pela oportunidade de estar na Tua casa. Muito obrigado pela oportunidade de estar com a Tua palavra aberta para que o Senhor fale ao nosso coração. Santo Deus, perdoa os nossos pecados para que sem o impedimento do pecado, nós possamos hoje tanto falar da Tua palavra quanto ouvir a Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração através da Tua palavra, mesmo por um homem, pela boca de um homem imperfeito e pecador, mas que a Tua palavra perfeita e pura venha alcançar o coração dessas pessoas aqui, das que estão nos assistindo pela internet. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 11, a partir do verso 27, diz assim: são estas as gerações de Tera. Algumas versões dizem Terã. Vamos chamá-los de Tera. São estas as gerações de Tera. Tera gerou a um filho chamado Abrão, Naor era o nome do outro filho, e Arã. E Arã gerou a Ló. Morreu Arã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Verso 31, pule para o verso 31. Tomou Tera a Abrão seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para a terra de Canaã. Mas eles foram até Arã e ali pararam. E havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Capítulo 12, verso 1. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da terra da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Essa noite eu quero montar um quebra-cabeça mental com vocês, com essa história bíblica, e para isso eu queria convidar algumas pessoas aqui à frente. Eu chamei 4 homens para que me ajudassem aqui. Muito obrigado. Essa história falou de 4 homens, eu queria que você gravasse bem aí. Essa história falou de 4 homens e 3 cidades. O primeiro homem, você pode vir para cá, vou lhe dar um papel, não sei se você vai gostar. Esse aqui é Tera, pai dos 3, tá bom? Esse é seu papel. Você, como é o nome desse? Tera. E ele tinha 3 filhos. Um dos filhos era o mais famoso, o mais conhecido, que se chamava Abraão. Nessa época ainda se chamava Abrão.
Mas ele não tinha apenas Abrão como filho, ele tinha um outro filho chamado Arã, ou Naor, vamos colocar aqui primeiro Naor, e o outro filho se chamava Arã. Então, como era o nome do pai? Tera. Como era o nome dos 3 filhos? Abrão, Naor e Arã. E a Bíblia diz, se você puder colocar e deixar o PowerPoint, se for possível aqui na tela, a Bíblia diz que essa família morava numa cidade que se chamava Ur dos Caldeus. A cidade de Ur dos Caldeus, os historiadores bíblicos dizem que naquela época já era uma cidade tão avançada que já tinha água encanada. E Abraão, com o seu pai e os seus irmãos, moravam na cidade de Ur dos Caldeus. Mas um dia, a Bíblia diz que uma tragédia aconteceu nessa família e um dos irmãos de Abraão morreu quando a Bíblia diz, o seu pai ainda estava vivo. Dizem que é uma das coisas mais terríveis, é um pai ter que enterrar um filho. Mas isso era pior naquela época em que as pessoas viviam muito tempo, não era comum um pai enterrar um filho, porque as pessoas viviam muitos anos. Mas a Bíblia diz que aconteceu uma tragédia quando eles ainda moravam em Ur dos Caldeus, que um dos filhos de Tera morreu. Como era o nome do filho que morreu? Como era? Quem é Arã aí? Arã, você morreu. E a Bíblia diz que agora, depois desse momento de muita dor, Deus disse a Abraão, eu não quero que você fique em Ur dos Caldeus. Apesar de ser uma cidade muito próspera, também é uma cidade muito ímpia. Então Deus disse, eu não quero que você viva em Ur dos Caldeus. Eu quero que você saia de Ur dos Caldeus para a terra de Canaã, para onde eu vou te mostrar. Mas a Bíblia diz que quando ele saiu de Ur dos Caldeus, e Deus havia enviado ele, dito para ele ir para a terra de Canaã, ele não chegou na terra de Canaã, porque ele parou numa cidade com o nome... Como era o nome do irmão dele que morreu? Como era o nome da cidade? Arã. Quando eles chegaram a Arã, o chamado de Abraão foi tão forte que o pai dele resolveu acompanhá-lo, mas o irmão dele, Naor, resolveu ficar em Ur dos Caldeus. Ele nunca acompanhou Abraão. Abraão saiu de Ur dos Caldeus, porque era uma cidade muito ímpia. Deus disse, você não deve ficar aqui, mas o irmão de Abraão, Naor, teve uma escolha péssima. Ele preferiu ficar na terra de Ur dos Caldeus, numa terra muito ímpia. Naor, você fez uma má escolha, pode sair. E a Bíblia diz que Deus disse para Abraão sair de Ur dos Caldeus, para que terra? Para a terra de Canaã, para a terra da promessa. Mas Abraão não foi para Canaã, ele parou em Arã. E como é que eu sei que ele parou em Arã? Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 7, outra parte aqui do nosso quebra-cabeça, Atos capítulo 7. Atos capítulo 7 é um sermão que Estevão pregou antes da morte, e ele conta exatamente essa história que eu contei para vocês. Atos capítulo 7, versos 2 a 4, diz assim. Atos capítulo 7, versos 2 em diante, diz assim. Estevão respondeu, varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando ele morava em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, antes de morar em que cidade? Em Arã. E lhe disse, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Então ele saiu de Ur dos Caldeus e foi habitar onde? Em Arã, só que Deus não mandou ele habitar em Arã. Deus disse que ele deveria ir para Canaã. Mas depois da morte do seu pai, o pai de Abraão morreu lá nessa cidade chamada Arã, o nome da cidade, do mesmo nome do filho que morreu, mas depois da morte do seu pai, Deus o trouxe para esta terra, a terra de Canaã, que agora vós habitais. Então, o pai de Abraão, que saiu de Ur dos Caldeus, nunca chegou em Canaã, porque morreu em que cidade? Era... E o que nós vamos estudar hoje são as lições que
essa saída de Abraão, de Ur dos Caldeus até chegar em Canaã, nos ensina. Ficou claro até aqui? Tera tinha 3 filhos que moravam em Ur dos Caldeus. Um dos filhos, chamado Arã, morreu em Ur dos Caldeus. Abraão saiu, um dos irmãos de Abraão nunca saiu de Ur, mas Deus o chamou para Canaã, mas ele não foi para Canaã, ele parou em Arã, o pai dele morreu em Arã, e depois da morte do pai, Deus disse assim: Abraão, eu não chamei você para Arã, eu chamei você para Canaã, e é para lá que você deve ir, e foi para onde Abraão foi. Muito obrigado. Quais são as lições que Deus tem ou pode nos ensinar através dessa história? Para você entender, eu queria renomear o nome dessas 3 cidades. A cidade de Ur dos Caldeus, eu queria chamar de terra da impiedade. Ur dos Caldeus era uma terra ímpia, uma terra cheia de ídolos, uma terra cheia de maldade. Na verdade, toda a impiedade bíblica, toda vez que a Bíblia vai falar de muita impiedade, ela remete à ideia de Ur dos Caldeus. A Torre de Babel foi em Ur dos Caldeus. A Bíblia fala no livro do Apocalipse que toda a impiedade do tempo do fim vai parecer com o que aconteceu em Babilônia. Por isso que Apocalipse diz: caiu a grande Babilônia, que era em Ur dos Caldeus. Então, toda a impiedade bíblica, ela gira muito em torno dessa terra de Ur dos Caldeus. Então, Ur dos Caldeus é a terra da impiedade. A segunda terra que Abraão foi é Arã, onde Abraão parou a caminhada dele em direção a Canaã. E nós vamos chamar de terra da frieza. É o lugar onde a família de Abraão parou a caminhada, ou pelo menos diminuiu o ritmo. E ficou lá quando Deus disse que não era ali a terra deles, que eles deveriam ir para Canaã. E Canaã, a terceira terra, nós vamos chamar de terra da promessa. Canaã é um símbolo bíblico para a mansão celestial, para o céu. Quais são as lições que nós podemos aprender dessas 3 cidades e dessa história de Abraão? Primeira lição é que Deus tem um chamado para você e para mim, o mesmo que fez para Abraão. O chamado de Deus é para que eu e você possamos sair da terra da impiedade. O chamado de Deus é para que você possa dar as costas completa para o mundo e para a impiedade dessa terra, porque Ele tem um lugar para você na mansão celestial em Canaã. Infelizmente, o mundo tem atraído tanto com impiedade, que nós estamos misturando prazer com felicidade. O mundo está tentando fazer parecer que prazer e felicidade é a mesma coisa, e não é. Biblicamente, felicidade é uma coisa que não termina, mesmo em meio aos problemas e dificuldades, e prazer é uma coisa momentânea e vazia. Eu dei estudo bíblico para um rapaz, e ele me disse assim: pastor, eu tinha pavor do amanhecer. Quando o dia estava amanhecendo, eu ficava apavorado, porque era a hora que o efeito da droga estava passando, era a hora que a festa estava acabando, e era a hora que o vazio tomava conta do meu coração. E eu tinha pavor do amanhecer. Mas esses dias, ele disse, esses dias, pastor, depois que eu conheci a Cristo, eu estava voltando de um culto de madrugada na igreja, e eu fui para casa chorando, porque estava amanhecendo o dia, eu estava voltando para casa, eu estava sóbrio, eu estava feliz, e eu estava em paz, eu não tinha mais medo do amanhecer. Ele disse: agora eu entendi a diferença entre prazer e felicidade. Eu sentia prazer, mas quando amanhecia o sol, o prazer ia embora, e virava dor, angústia e sofrimento. E a minha pergunta para você essa noite é: será que você não está vivendo apenas em torno de prazer? Apenas em buscar coisas que só vão ampliar o vazio do teu coração? Há um autor que eu gosto muito, chamado C.S. Lewis, que ele diz que uma pessoa sem Deus é como uma criança que está vivendo, comendo bolos de barro, quando ele tem um banquete disponível. Viver sem Deus é como uma criança que está feliz em comer um bolo de barro, quando você tem um banquete disponível e você não quer na presença de Deus. Talvez a tua vida, ela tenha momentos de prazer, mas ela não é feliz e não tem paz, porque Deus um dia te chamou para sair de Ur dos Caldeus e você ainda não saiu. Você continua guardando impiedade no seu coração, você continua feliz em sentir prazer longe de Deus, e talvez eu esteja falando para alguém essa noite, e principalmente para algum jovem, que está se sentindo tão atraído pelo mundo, que está pensando que os prazeres do mundo podem te preencher,
quando na verdade só o que te pode preencher é a presença de Deus na tua vida. E para isso você tem que dizer: Santo Deus, eu quero sair de Ur dos Caldeus, eu não quero ficar na terra da impiedade. Um dia eu estava pregando em um congresso para jovens, e uma jovem subiu na plataforma para dar um testemunho que me marcou profundamente. Ela disse que estava na igreja, mas ela queria ainda o mundo. E apesar de cantar no coral da igreja, apesar de frequentar a igreja, ela queria aproveitar os prazeres. E toda final de semana, ela ia meio que escondido, claro, das pessoas, mas nunca de Deus. Ela ia para alguma festa, para alguma balada. E um dia, quando ela estava indo num ônibus para uma das festas daquele final de semana, um rapaz entrou no ônibus, anunciou um assalto, e fizeram o que nunca se deve fazer no assalto: começaram a correr. E ele deu um tiro dentro do ônibus, e todos saíram correndo, inclusive o assaltante. E ela disse: pastor, e ela disse para o grupo de jovens: todo mundo saiu do ônibus, só eu fiquei porque o tiro tinha batido na minha coxa. E eu fiquei no chão frio do ônibus, sangrando, e eu senti claramente Deus dizendo: minha filha, eu vou preservar a tua vida, mas você está perdendo sua vida. Você está pensando que está aproveitando a vida, na verdade você está perdendo o melhor que eu posso te oferecer da vida. E ela disse para os jovens: eu tenho uma cicatriz aqui na perna, da cirurgia que eu tive que fazer para retirar a bala. Mas eu agradeço a Deus por essa cirurgia, por essa cicatriz que me lembra sempre que eu estava tendo uma vida de prazer e não de felicidade. E eu queria convidá-lo hoje a dizer: Santo Deus, infelizmente eu ainda estou em Ur dos Caldeus. Infelizmente eu ainda estou na terra da impiedade, mas eu não quero mais ficar aí. Uma outra história para te fazer entender isso aqui. Eu tenho 2 filhos e eu morei um tempo em uma cidade na Bahia chamada Lauro de Freitas. E perto da nossa casa dava para ir para uma praia que pela manhã ficava com as piscinas assim naturais. E os meus filhos gostavam de ir para lá com as redinhas para pegar uns peixinhos que ficavam nessas piscinas. E eles passavam a manhã inteira pegando esses peixinhos. E um dia nós ficamos a manhã inteira, eles pegaram um baldezinho, compraram um baldezinho, eu comprei para eles. Eles colocaram terra da praia no balde, colocaram água da praia no balde, colocaram pedrinhas da praia no balde, e todo o peixinho que eles iam pegando na cesta, eles colocavam no balde. E passaram o dia, a manhã se divertindo. Quando deu a hora de voltar para casa, eles pegaram o baldezinho, cada um de um lado, para levar. E eu disse assim: nós não podemos levar o balde com os peixinhos. E eles me olharam com um olhar assim de incredulidade. Como nós não vamos levar o peixinho? O peixinho é nosso e agora aqui é a casa deles. E eu pensei: agora eu estou com um problema. Como é que eu vou explicar para esses meninos que não dá para levar os peixinhos no balde? Eles passaram a manhã inteira e eu pensava que eles estavam pensando apenas em se divertir ali, mas eles estavam juntando os peixinhos para levar para casa. E eu disse para eles: filhos, o peixinho não pode viver nesse balde. E eu disse assim: olha para esse oceano, a casa deles é melhor e maior do que o balde. Não, papai, mas aqui é a casa deles agora. Tem terra de praia, tem água de praia e tem pedra de praia. Eu disse: filhos, mas é injusto que eles tenham uma coisa tão grandiosa e venham ser felizes nesse baldinho, por mais que tenha água de praia, terra de praia e pedra de praia. E foi um trabalho para dizer para os meus filhos que o oceano era melhor do que o balde. Quando a gente está longe de Deus, a gente começa a pensar que o balde dessa vida, com prazer, com festa, com bebida, com droga, com ganhar dinheiro, a gente começa a pensar que isso é felicidade. Sabe o que é que Deus está dizendo? Isso é um balde. Você pode ter colocado água da praia, terra da praia e pedra da praia, mas nunca vai deixar de ser um balde. E eu te criei para o oceano. Eu te criei para a vida eterna. Eu te criei para uma felicidade que não acaba quando o dia amanhece. Eu te criei para ter paz. Eu te criei para você deitar à noite a cabeça no travesseiro e sentir paz. Eu te criei para o oceano da vida eterna e você está vivendo num baldezinho que tem até água de praia, terra de praia e pedra de praia, mas nunca vai deixar de ser um baldezinho. Então, o que Deus está dizendo através da história de Abraão é: se você não abandonar a vida de impiedade que você vive,
e não sair de Ur dos Caldeus, você sempre vai viver num baldezinho. Por mais que você ache que é o oceano, mas nunca vai ser o oceano, porque o oceano é a vontade de Deus e a vida eterna que Ele quer te oferecer. Então a primeira lição dessa história é que Deus quer fazer o mesmo convite que fez para Abraão para você: saia de Ur dos Caldeus, saia da terra da impiedade. Deus seja louvado porque alguns de vocês já aceitaram esse convite, já disseram: Santo Deus, eu quero deixar o mundo, eu quero deixar a impiedade do mundo, eu quero abandonar os prazeres do mundo que ainda me prendem e eu quero ir para Canaã. Mas sabe qual é a tragédia que nós corremos o risco? A mesma de Abraão. Pessoas que já saíram de Ur dos Caldeus, ainda não chegaram em Canaã e pararam em Harã. E essa é a nossa tragédia. Muitos de nós já saímos da terra da impiedade, mas, meus irmãos, nós ainda não chegamos em Harã, então nós não podemos parar a caminhada espiritual. Infelizmente, há muita gente na igreja que já não está no mundo, mas ainda não está no céu. Está em algum lugar entre o mundo e o céu, sem ter uma caminhada firme em direção a Canaã. E deixa eu dizer uma coisa para você. Em muitos sentidos, parar em Harã é mais perigoso do que viver em Ur dos Caldeus. Vou repetir. Harã é a terra da frieza espiritual. É a terra em que você para a caminhada com Deus. E em muitos sentidos, parar em Harã é mais perigoso do que viver em Ur dos Caldeus. Deixa eu te explicar. Um dia Jesus fez um sermão e ele disse assim: as prostitutas e os ladrões vão chegar primeiro no céu do que vocês religiosos. Sabe por quê? Porque as prostitutas e os ladrões pelo menos sabem que vivem na terra da impiedade e têm esperança de ir para a terra da promessa. Mas tem muita gente que é religioso, que parou a caminhada de intimidade com Deus e não está mais crescendo espiritualmente. E parou em Harã, quando Deus não te chamou para parar em Harã. O que é que tem parado a tua caminhada espiritual? Uma pessoa que não ora, ela parou a caminhada espiritual. Ela pode ser pastor da igreja, ancião da igreja, líder da igreja, mas se você não tem intimidade diária com Deus, você parou sua caminhada espiritual. Você até já saiu de Ur dos Caldeus, mas você está parado em Harã. Quando minha filha nasceu, um dia eu estava viajando no interior do Rio Grande do Norte, estava dirigindo e conversando com Deus, dizendo: Deus, que bênção ser pai, que alegria minha filha, eu tenho sonhos para minha filha, eu quero que minha filha seja dedicada à tua causa mais do que eu. Sabe quando o Espírito Santo se aproxima? O Espírito Santo se aproximou e disse assim: tudo que você pensa para sua filha é muito bonito, mas nada vai acontecer, porque na sua casa você parou a caminhada, você não tem culto familiar na sua casa. E o que importa não é o que você pensa para sua filha, o que importa de verdade é como está a tua caminhada em direção ao céu. E sua filha, se sua filha não tiver contato com Deus, se você continuar parado em Harã, porque não tem intimidade comigo, você saiu de Ur, mas pode ser que você não chegue em Harã. O que é que está parando a tua caminhada espiritual? Será que a tua infidelidade com o sábado? Você até vem na igreja no sábado pela manhã, mas como eu falei na sexta-feira, é só o sábado pela manhã e acabou. Deus não tem mais nada de você ao longo da semana. Será que a tua infidelidade a Deus, nos dízimos e ofertas, não está parando a tua caminhada espiritual? Será que você não ter tempo para ir à presença de Deus e fazer o culto familiar, não é o que está travando a tua caminhada e você parou em Harã? Então eu quero fazer um convite para você essa noite. Eu quero convidá-lo a dizer: Santo Deus, me perdoa, porque apesar de eu já ter saído de Ur, mas a minha caminhada parou, eu não estou crescendo espiritualmente, porque eu não tenho intimidade com Deus, eu não passo tempo na presença de Deus, mas em nome de Jesus eu não quero parar em Harã, eu quero crescer espiritualmente. Então, segunda lição dessa noite: não pare em Harã, porque Deus não chamou você para parar a caminhada espiritual em Harã. Deus te chamou para ir para onde? Deus te chamou para ir para Canaã. Segunda lição: não pare em Harã, porque Deus te chamou para Canaã. Terceira lição. Então veja, entenda bem. O inimigo queria que você nunca tivesse conhecido a verdade.
O inimigo queria que você nunca tivesse saído da terra da impiedade, mas já que você saiu, ele vai fazer de tudo para parar a tua caminhada. Nunca esqueça disso. Ele queria que você nunca tivesse conhecido a verdade, mas já que você conheceu, ele vai fazer de tudo para parar a tua caminhada. Terceira lição. Veja, a Bíblia não deixa claro por que o pai de Abraão parou em Harã. Nós não sabemos exatamente por que ele parou em Harã, mas é no mínimo curioso que o nome da cidade que ele parou e morreu seja o nome do filho dele que ele perdeu em Ur dos Caldeus. É no mínimo curioso que aquela terra que tinha o mesmo nome do filho dele, que lembrava todo o tempo da perda do filho, é no mínimo curioso que o lugar que lembrava a dor do pai de Abraão foi o lugar que ele parou a caminhada. E sabe, muitos de nós já fomos feridos em algum momento. Talvez você já tenha sido traído, talvez você tenha mágoas muito grandes da tua infância, dores que você carrega da tua infância, e talvez você não está avançando, porque você está permitindo que o lugar da tua dor seja a tua sepultura. Essa é a história do pai de Abraão. O lugar que lembrava a sua dor se tornou a sua sepultura. Não importa, biblicamente, não importa a dor que você carrega, Deus pode te libertar da dor do passado para te fazer avançar para o futuro. Há muitos casamentos que não avançam, porque existem mulheres que ainda trazem na cabeça a dor da traição do pai com a sua mãe. E elas não conseguem avançar no próprio casamento porque nunca se libertaram da dor do passado. E estão fazendo da dor do passado a sepultura do casamento presente. Há muitos homens que nunca conseguem avançar no casamento que têm, porque trazem na cabeça a lembrança de um pai adúltero, de um pai mau, de um pai que foi um esposo adúltero, que traía, e ele ainda está carregando hoje, no casamento de hoje, a dor e a maldição de uma lembrança do passado. E tem muita gente fazendo com que o lugar da sua dor se torne a sua sepultura. E o que Deus está dizendo através da história de Abraão é: você não precisa morrer no lugar da tua dor, porque Deus pode te curar da tua dor. Biblicamente, você não é vítima do passado, porque Deus pode te libertar da dor do passado e te fazer avançar. Abraão teve um bisneto chamado José. Uma das pessoas na Bíblia, com exceção de Jesus Cristo, que tinha mais equilíbrio emocional era José. José foi traído por seus irmãos. Imagina você ter 11 irmãos, e dos 11 irmãos, 10, com exceção do mais novo que não estava na cena, dos 11 irmãos, 10 quererem você morto. E como eles não tiveram muita coragem de te matar, eles venderam você como escravo, que eu acho que naquela época era pior do que matar. Era preferível que eles tivessem matado do que enviado José como escravo, porque naquela época a escravidão era pior que a morte, em vários sentidos. E eles venderam José, eles traíram José, venderam José como escravo. José vai para o Egito, e aí quando ele tem filhos, ele coloca 2 nomes, um em cada filho. O nome do primeiro filho era Manassés. A palavra Manassés vem da palavra esquecer. E ele disse assim: o significado do nome do meu filho é: Deus me fez esquecer a dor do meu passado. Como assim Deus fez esquecer? Será que Deus deu uma pancada na cabeça de José e ele teve amnésia? Não. Não é que José apagou, é que José disse assim: eu não vou ficar preso à dor do passado, porque Deus tem um futuro para mim. Então, quando ele colocou o nome do filho de Manassés, o que ele estava dizendo era: Deus está me libertando da dor do meu passado, porque se eu não libertar da dor do passado, eu não vou ter futuro. Se eu morrer na terra da minha dor, vai ser a minha sepultura, e eu não quero isso. Segundo filho, ele disse: eu vou dar o nome do filho de Efraim, que significa prosperidade. Ele disse: eu dei esse nome para o meu filho, porque Deus me fez prosperar na terra da minha dor. Não é que Deus fez com que ele não tivesse mais nenhuma lembrança, é que ele disse assim: eu posso avançar, mesmo apesar de toda a dor que eu carrego. Então você não precisa ficar preso à dor do passado, porque Deus tem um futuro para você. Eu não sei se você foi traído, se você foi duramente magoado na tua infância,
Mas o que Deus está dizendo para você hoje através dessa história é: não deixe que o lugar da sua dor seja a sua sepultura, avance. Uma outra lição linda dessa história, que me marca profundamente, é que quando o pai de Abraão morreu em Canaã, nós lemos no livro de Atos, que Deus chegou para Abraão e disse assim: Abraão, teu pai parou em Harã e morreu em Harã, mas você não é de Harã, você tem que ir para onde? Você tem que chegar mais longe do que o seu pai. Gente, isso aqui fala tão profundamente ao meu coração, mas tão profundamente. Os pais da minha família, eles são pais agressivos. É muito comum na minha família pais agressivos. E sabe como eu sou? Eu sou igualzinho a eles. Aí um dia eu aceitei Jesus Cristo. Aí Jesus disse assim: você tem que chegar mais longe do que o teu pai. Os pais da tua família pararam em Harã, uma terra de agressividade. Mas você não pode parar em Harã, você tem que ser um pai bondoso. E outro dia eu estava dizendo hoje de manhã, que eu estava brincando de boneca com minha filha. E eu dizendo: meu Deus, Deus seja louvado, porque eu estou chegando mais longe do que os pais da minha família. Muita gente da minha família termina em divórcio, muita gente. E louvado seja Deus, esse ano eu completei 19 anos de casado. Mas não é porque eu sei ficar casado. É porque quando eu aceitei Jesus, Jesus disse assim: eu posso fazer você chegar mais longe do que os casais da tua família. O pessoal da tua família está parando em Harã, mas eu quero que você vá para onde? Para Canaã. Chegue mais longe do que o seu pai. Chegue mais longe do que o seu pai. Se você foi criado por um pai que não tinha vida espiritual, se você viveu numa casa que não tinha culto, chegue mais longe do que seu pai, tenha vida espiritual e faça culto na sua casa. Se você foi criado por um pai que tinha um vício, Deus está dizendo assim: você não precisa parar onde teu pai parou. Teu pai parou na terra do vício, você pode ir para a terra de Canaã. O chamado de Deus para mim e para você é: avance. Não parem em Ur dos Caldeus, não parem em Harã, porque você é de Canaã. E vocês não fazem ideia de como eu agradeço a Deus, porque eu coloquei na minha cabeça que biclicamente não existe lógica de dizer assim: não, mas eu sou assim porque meu pai é assim, eu nasci assim, eu sou assim, eu nasci assim. Tem razão. É por isso que a Bíblia diz que eu tenho que nascer de novo. Quando a Bíblia diz que você tem que nascer de novo, a Bíblia está dizendo: eu tenho um recomeço para você. Teu pai foi infiel à sua mãe, você tem que chegar mais longe do que o seu pai e ser fiel à sua esposa. O teu pai foi agressivo, você tem que chegar mais longe do que seu pai e ser amável, ser bondoso. E na prática, gente, é difícil quebrar esse ciclo. É mais fácil repetir os erros do passado e morrer exatamente onde o seu pai morreu, como agressivo, como adúltero, como traidor, como frio espiritualmente. E o que essa história está nos dizendo é: você não precisa parar onde teu pai parou. Teu pai parou em Harã, teu pai morreu em Harã, mas você pode ir para Canaã. Eu quero convidar você essa noite a dizer: Santo Deus, é isso que eu quero. Eu tenho no meu passado algumas marcas que ainda me doem hoje. Eu tenho no meu passado algumas lembranças que me tiram as forças. Mas eu não quero que a terra da minha dor seja a minha sepultura, e eu quero ir mais longe do que o meu pai chegou. Meu pai parou em Harã, mas eu quero ir para Canaã. Último texto dessa noite. Abra sua Bíblia no livro de Salmo. Um salmo lindo, belíssimo. Salmo 87. Salmo 87. Salmo 87, versos 3 em diante, diz assim: gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. Dentre os que me conhecem farei menção de Raabe. Raabe, quando aparece o nome Raabe numa poesia bíblica, o nome está se referindo ao Egito. Então Raabe é um símbolo bíblico de Egito. Então toda vez que numa poesia você lê a palavra Raabe, está falando do Egito. Dentre os que me conhecem farei menção de ti, Raabe, Babilônia, Filistia,
Tiro, Etiópia e os que nasceram ali. Sabe quais são essas cidades, ou essas nações? Egito, Babilônia, Filistia, Tiro e Etiópia são as nações mais ímpias da Bíblia. As nações mais ímpias da Bíblia. O que o Salmo está dizendo é: não importa se você vem da Babilônia, não importa se você nasceu na impiedade do Egito, não importa se você nasceu no mundo da Etiópia, não importa em que lugar ímpio você nasceu. Verso 5. Mas com respeito a Sião, que é a terra de Deus, que é Canaã, se dirá: este e aquele nasceram ali, e o próprio Altíssimo estabelecerá. E o Senhor, quando registrar os povos, dirá: este nasceu em Jerusalém. Deixa eu explicar esse salmo para você. O salmo está dizendo o seguinte: você nasceu na impiedade, você nasceu no mundo, você nasceu na distância de Deus. Quando você aceita Jesus Cristo, quando Ele for escrever o seu nome no livro da vida, Ele vai dizer assim: Josanã nasceu em Ur, mas ele é de Canaã. Quando Deus for registrar os povos, Ele dirá: ele pode ter nascido no Egito, mas ele não é do Egito, ele é de Canaã. E eu serei escrito no livro da vida como um habitante de Sião, um habitante de Jerusalém. Mas eu não nasci lá, eu nasci na terra da impiedade. Mas um dia eu aceitei Jesus Cristo e disse: eu quero sair da terra da impiedade, eu não quero parar em Harã, porque eu sou de Canaã. Há um pregador que eu gosto muito, chamado Charles Spurgeon, que ele tem um pequeno poema que ele dizia o seguinte: não suje as suas mãos, não suje as suas mãos com a lama do pecado, porque logo logo as suas mãos serão usadas para tocar a harpa de ouro do céu. Não suje os seus pés com a impiedade do pecado desse mundo, porque logo logo os seus pés pisarão as ruas de ouro da Canaã celestial. Ele dizia: não suje a sua boca com a impiedade dessa terra, porque logo logo sua boca será usada para dizer hosana ao Rei dos Reis. Não suje os seus ouvidos com coisas sujas dessa terra, porque logo logo os seus ouvidos serão usados para ouvir os anjos dizendo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não suje os seus olhos com a maldade dessa terra, porque logo logo os seus olhos serão usados para ver o Rei na sua glória. Jesus está voltando. E Jesus está voltando para aquelas pessoas que disseram: eu nasci na impiedade, mas eu não quero ser da impiedade. Eu quero sair da impiedade, mas eu também não quero parar em Harã. Eu quero ter uma vida tão íntima com Deus, que eu não vou deixar que nada pare minha caminhada espiritual. Isso na prática é o seguinte: é voltar para casa hoje à noite e, no lugar de assistir a televisão ou ficar na internet até 1h da manhã e dormir cedo, para amanhã acordar cedo para começar o dia na presença de Deus. Às vezes a gente torna as coisas muito complexas ou muito poéticas, mas na prática você precisa dizer: Santo Deus, eu parei minha caminhada espiritual. Se a Igreja Central de Vitória fechasse as portas e nunca mais tivesse culto, o que é que ia sobrar da tua vida espiritual? Se tudo que você tem de vida espiritual é o que a igreja te oferece, você parou. Tudo que a igreja te oferece é uma sobremesa espiritual, nunca esqueça disso. Uma bonita semana de oração é só uma sobremesa. Um pregador de fora é só uma sobremesa. O banquete de verdade é só você e Jesus de madrugada, com a Bíblia aberta e o joelho no chão. Ali é o banquete. Me permitam terminar com a última história. Eu fui pastor numa cidade no interior de Pernambuco, e nessa cidade não tinha nenhum adventista, pelo menos eu achava que não tinha. E um grupo de irmãos foi vender de porta em porta ali, e me visitou e disse: pastor, na cidade de Carnaíba, que o senhor achava que não tinha adventistas, tem um irmão que é adventista, e o senhor deve ir lá procurar e visitar ele. Uma cidade bem pequena no interior de Pernambuco. Rapidamente eu encontrei a casa do irmão Bastos, um senhor de quase 90 anos na época, e eu bati a porta da casa dele, ele atendeu, eu estendi a mão e disse assim: o senhor é o irmão Bastos? Ele disse: sou. Eu disse: prazer, eu sou pastor da igreja adventista. E ele fez uma festa. Ele havia batizado na capital, em Recife, mudou para o interior e havia perdido o contato com a igreja, mas ele continuava guardando o sábado,
ele continuava ensinando a verdade para as pessoas. Quando nós fundamos uma igreja naquela cidade, muitas pessoas batizaram porque já conheciam tudo pelo testemunho dele. Eu fiquei impressionado com a vida daquele homem. E eu perguntei, irmão Bastos, como é que o senhor conseguiu ficar firme na fé, sem pastor? Ele disse que depois do batismo dele, eu fui o primeiro pastor que o visitou. Como é que o senhor conseguiu ficar firme na fé, sem pastor, sem igreja, sem culto JA, sem semana de oração? Como é que o senhor conseguiu ficar esse tempo todo firme na fé? E ele disse, pastor, eu não quero lhe magoar, mas já que o senhor perguntou, eu vou responder. O pastor que eu preciso de verdade, todo dia me visita. O pastor que eu preciso de verdade, todo dia vem na minha casa. Quem era o pastor dele? Jesus. Sabe o que é que aquele irmão estava dizendo de verdade? Um dia eu saí da impiedade, pastor, mas eu estou indo para Canaã. Eu não parei em Harã. Mesmo que eu não tenha acesso, mesmo que o pastor não venha, mesmo que a minha vida espiritual, ela não depende da igreja. A igreja é uma sobremesa, uma boa sobremesa, mas a minha vida espiritual, ela acontece em casa. Eu tenho intimidade com Deus. Então eu quero convidá-lo essa noite a dizer, Santo Deus, eu quero que essa seja a minha história também. Eu não quero parar, eu quero sair de Ur, eu quero sair da impiedade, mas eu não quero parar em Harã, porque eu estou indo para onde? Eu estou indo para Canaã. Quantos querem pedir isso a Deus essa noite? Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Pai, eu te peço que de maneira muito clara, essa mensagem tenha falado a algumas pessoas aqui de maneiras distintas. Aqueles que ainda se sentem na impiedade, distante de Deus, sem um compromisso público com Deus, através do batismo, ou um compromisso público de realmente deixar o mundo e abraçar a verdade, que essa noite sinta o convite de Deus dizendo, eu não quero você em Ur dos Caldeus, você não é de Ur dos Caldeus. Eu não criei você para impiedade, eu não criei você para prazeres vazios, eu não criei você para viver distante de mim. Eu estou te convidando, como convidei Abraão, saia de Ur dos Caldeus. Eu quero que você vá em direção a Canaã. Mas talvez há pessoas aqui que um dia já saíram de Ur, mas pararam sua vida espiritual. Não tem intimidade com Deus, não tem tempo com a palavra, não tem uma vida de fidelidade e compromisso com Deus e com a igreja. Pararam a caminhada, até vêm para a igreja, talvez até tenham função na igreja, mas tudo que ela bebe da água da vida é o que a igreja oferece nos cultos, porque não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a Bíblia, não tem culto familiar. E essa noite o Senhor está dizendo, eu não quero que você pare em Harã, não para a tua caminhada. Também não permite que o lugar da tua dor seja a tua sepultura. Vá mais longe do que as pessoas do teu passado, porque eu tenho um plano para você. Eu estou levando você e sua família para Canaã. Abençoa, Santo Deus, para que essa seja a história de cada pessoa aqui. Eu tenho pedido constantemente ao Senhor que eu não pare minha caminhada, mas que um dia eu possa entrar na porta do céu, segurando a mão de Gleice, minha esposa, e de Glenda e Samuel, os meus filhos. E que eu possa olhar bem no teu olho e dizer assim, Jesus, aqui está a minha família, eu quero te apresentar. E eu espero que o Senhor diga, eu já conheço sua família, porque todo dia você me apresentava. Abençoa para que essa seja a história de cada família aqui, de cada pessoa aqui. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.